Irmandade, a pedido do nosso paizinho Sete Flechas, pedindo para que nós possamos mostrar as mãos dadas em nome da nossa religião, falando sobre o trabalho dos irmãos, conhecendo as vivências de Umbanda de uma forma amena, de uma forma sutil, de uma forma de fraternidade, para que nós possamos desmistificar essa forma que as pessoas às vezes visualizam a nossa religião de forma deturpada,
né? Achando que os irmãos são concorrentes, um chefe de terreiro não gosta de outro. Então a vontade do nosso paizinho Sete Flechas era de mostrar que os irmãos podem viver em comunhão, que os irmãos podem se visitar, podem se amar, podem se, ter uma fraternidade muito branda, muito amiga e muito forte, né? Eu sempre costumo dizer que não é vergonha pedir ajuda, né? Quando a gente tem problemas espirituais, né? Eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Que as pessoas hoje em dia preferem apanhar do que pedir ajuda para um irmão, né? E o paizinho... Pelo contrário. Eu acho que tudo vale, é uma forma de aprendizado muito importante, né? E o paizinho Sete Flechas, ele me surpreendeu quando ele fez esse pedido. Eu falei, pai, isso vai dar confusão. Aí ele falou, filha, tudo na vida vocês criam uma confusão, né? E a gente precisa iniciar de alguma forma para que o trabalho seja feito, né? E ele tem ficado bastante contente com as mãos dadas que tivemos até agora. E eu queria agradecer muito vocês por terem aceitado o convite para poder vir. Amém. Para falar sobre o trabalho de vocês, falar sobre a casa de vocês e também falar sobre o livro que eu tive aí dando uma folheada e eu já adorei. Semana passada nós tivemos a Joyce na nossa época de sacerdócio, foi assim que ela lançou o Sou Exu e nós compramos o livro lá no colégio do Pai Rubens, tivemos o prazer de conhecê-la e ela veio na live, foi assim muito bacana porque ela tinha muita vergonha, né, de falar. E ela falou assim, eu nunca aceitei nenhum convite, mas esse tocou meu coração, eu fiz. Então, assim, foi um presente muito grande, né? Estar junto pela primeira vez com ela num trabalho desse, né? Assim, jogando fora esse medo, né? Que ela tinha, foi muito gostoso. A recepção do pessoal foi muito legal. Bastante gente veio conhecer o trabalho dela. E eu acho assim, o trabalho está sendo feito. Isso aí, as mãos dadas que é o mais importante. Então, vamos agradecer os filhos do apoio aí. Hoje a nossa filha Alessandra está de lua de mel, está de férias, não veio trabalhar na live. Ai, Ale Bazaglia, vai apanhar da mamãe. Enfim, aproveita, meu amor, amo você, viu? Gratidão por todo o seu trabalho, manda um beijo pro Vinho. Coração, a Lívia bota coração pra ela mesma na live, viu, gente? Tá casa. Tontinha. Agradecer o filho Alexandre, que hoje veio nos auxiliar. Agradecer os meus soberanos, a Laís e o Leozinho, que sempre nos auxiliam. E a Rebeca e a Lívia eu não vou agradecer, não. Por que não? Dois bebês que aceitaram o nosso convite. Gratidão. E vamos aí falar um pouquinho. Quem que vai começar a falar da vida na Umbanda? Quem começa? Pode ser eu. Então, como é que você despertou? Eu ia falar primeiro, né? Alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Vai, tiramos no paro aí, para PH ganhou. Mas começar a falar de Umbanda na minha vida é um tanto quanto complicado, sabe? Porque eu tive uma história assim que... Eu nasci numa parte da família que é espírita católica e outra é polireligiosa, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo, dentro da minha casa, minha mãe sempre teve crença em muitas coisas e meu pai, ele não segue nenhuma religião, mas ele respeita, né? Só que assim, a parte da família da minha mãe sempre foi muito religiosa. A minha avó, a mãe dela, a gente morava junto com ela na época que eu era criança e eu falava, né, que eu ia preta velha dentro de casa, porque ela era a macumbeira, né? Ela era macumbeira. Ela era, então tinha o preto velho em cima da geladeira, no fundo da casa tinha lá as coisinhas dela, tranqueirazinha que ela montava e tal, mas ela não era umbandista, sabe? Ah, não, entendo. E ela sempre fazia informações toda sexta-feira em casa. Mas não era umbandista. Não era. Entendi. E a minha tia, que é essa irmã da minha mãe, ela tem um terreiro lá em Santos, né? Esse terreiro é praticamente, acho que é a terceira geração que está seguindo lá, que é, na verdade, quem é o dirigente daquele terreiro é meu tio, que é o filho da, não esqueci o nome dela, mas ela que seguiu, ele que segue a tradição de lá, Águas de Mina, e quando a gente é criança a gente ia para Santos lá, ver como é que é e tal, todo mundo fazia batuque. E a visão deles era aquela que as crianças não poderiam fazer parte, né? Não poderiam assistir e tudo mais. Principalmente de Exu, então a gente só ouvia, a gente não estava presente. Então foi criado aquele ambiente de medo na época, né? Não pode ver.
e aquela curiosidade, aquele mistério e tudo mais. Bom, o tempo foi passando, a gente só tinha contato realmente dessa forma com a Umbanda e quando a gente ia para Santos. Ou, como eu ainda falei, com a minha avó ali que praticava do jeito dela, né? Que não era uma Umbanda com um ritual e tudo mais, mas era algo dela, específico dela. Aí, ok, eu fui crescendo, aí, de acordo com a solicitação dela também, falou, vai conhecer a igreja, ver o que você acha e tal. Aí eu comecei a frequentar uma igreja católica que tinha ali perto de casa. Eu sou criança, né? Então, a igreja católica de lá, aquelas coisas, né? Vamos ler a Bíblia, vamos, assim, vamos lá, né? Vamos ler a Bíblia e tal. A verdade é que, assim, por ser criança, o que me interessava de lá era o fato de que eles davam lanche no final. Aí a Rebeca é assim. A Rebeca só ia da catequese porque tinha lanche no final. A melhor parte. Suborno, né? Enfim, mas eu não fiquei muito tempo ali. Não era esse o objetivo mesmo, não sentia afinidade nem nada. O tempo foi passando, até que cheguei à adolescência, e nesse meio da adolescência eu comecei a frequentar o centro espírita. Aí volto a dizer, na família da minha mãe, como tinha bastante religioso, o meu tio, que é irmão da minha mãe, ele participava e chegou até a ser dirigente do centro espírita. E eu comecei a frequentar durante um tempo lá. Mas eram as suas reuniões básicas, né, aquelas palestras, assim, seminários que eles faziam e tudo mais. E também ia de vez em quando, assim. Aí chegou um determinado momento que eu comecei um namoro com uma pessoa que era bastante religiosa até certo ponto, né? Me deu vários livros espíritas também para ler, eu cheguei a ler e tal, e eu me apaixonei muito por essa pessoa, né? Aí você era adolescente ainda e tal, tudo mais, e você se perde, né? Nessa adolescência e vive as coisas de uma maneira intensa demais. E quando a gente terminou o relacionamento, eu fiquei muito mal, e eu levei isso pro lado religioso também. Então eu falei, essas coisas de Deus não existem, sabe? E na mesma época eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu tinha muitos professores que eram ateus. Era muita novidade de uma vez só, né? E eu tinha muito professor que era ateu na época. Eu falei, olha só que essa visão dele, né? E eu vou começar a seguir isso, já que eu não estava querendo acreditar em nada e tudo mais. E foi seguindo nesse ponto. Eu falei, eu tentava mentir pra mim, na verdade, porque eu já tinha presenciado muita coisa desde criança. E minha avó, como eu falei, a gente via com ela, a gente via manifestações acontecendo e muitas outras coisas que não tem como explicar, né? Só mesmo. Mas enfim, era uma maneira de eu querer me sabotar de certa forma. Eu falei, não quero acreditar nisso porque eu acho que aquilo estava me fazendo mal. E nesse tempo eu conheci outras pessoas que foram me apresentando outras religiões. Então eu fui, num determinado momento da minha vida, visitar igrejas evangélicas, então a gente passou um tempo por lá. Depois eu comecei a visitar alguns templos budistas que tem na Liberdade. E eu cheguei em vários lugares, assim, sabe? Mas todo lugar que eu ia, eu encontrava aquela mesma visão. Tipo, aqui é a verdade, nada mais importa. As outras que a gente fala e não vale, sabe? Isso me incomodava muito, assim. Foi um dos motivos de eu ter terminado a pensar dessa maneira, sabe? Por que eu não acredito mais em Deus? Porque as pessoas banalizam isso, sabe? Que a verdade, Deus está lá dentro da casa dele e não está fora. Não está em outro. E o Deus dele é o verdadeiro, essas coisas assim, sabe? Enfim, aí passou durante mais um tempo e mais no final da faculdade, assim, eu conheci um amigo meu no trabalho, e ele falou assim, vou te mostrar na verdade assim, eu jogava RPG, vocês conhecem? É um jogo de tabuleiro aí que você começa a contar a história e a galera começa a jogar, é muito doido. Mas olha, nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas enfim, ele falou assim, eu vi que você gosta de RPG, eu vou te mandar um site aqui, você dá uma olhada. Na verdade, essa pessoa, o Marcelo Deldep, ele tinha um site que ele escrevia coisa de RPG e um outro paralelo que ele falava de ocultismo. Esse rapaz usou o ocultismo pra mim. Aí eu, por que mandou isso? Eu comecei a ler. E muitas coisas assim eu encontro da espiritualidade, só que de uma forma mais analítica, talvez. Isso fazia eu pensar, não fazia eu simplesmente ficar aceitando as coisas. Ele questionava, fazia você pensar, praticar, e isso fazia diferença pra mim, que até então você não praticava nos outros momentos, né? E era muito teórico e você não questionava, você não podia questionar. Então o ocultismo me abriu essa porta, assim. Só que chegou um momento que era tanta informação que chegou até mim que eu via que eu não conseguia praticar isso pro próximo. Era muito pessoal, era muito individual isso. Que se aprende nesse caminho do ocultismo e do hermetismo. Pelo menos naquele momento era individual.
E eu falei, não, tem uma coisa aí que eu preciso expandir. Beleza. Aí eu virei pra ele, que aí eu entrei na história, que a gente se conheceu há muitos anos, já foi desde 1998 a gente se conhece mais ou menos. E ele me pegou nesse momento, né, de transição com muitas coisas acontecendo, né? E, enfim, aí eu falei pra ele algumas coisas, tinha um grupo, né, de ocultismo na época, que estudava, vamos lá conhecer, que era de um outro amigo nosso, o Bruno Cobb. Ele falou, vamos. Aí se conheceu, era uma reuniãozinha semanal que eu era o ateu do grupo inteiro. Você era o ateu. Era o cético. Ele era super cético. Aí a gente se encontrava e tal, falava sobre as coisas que a gente aprendia e tentava trocar essas figurinhas para colocar em prática, mas pra mim não era o suficiente. Aí a gente passou no André Luiz, que tem em Santana, e vimos que tinha um curso de desenvolvimento mediúnico lá. Falei, vamos ver como é que é isso daí, vai. Aí ele, vamos ver. Aí a gente foi junto. E desde aquele momento a gente entrou e começou a estudar lá, só que no ritmo deles, né? Então a gente estava muito sedento de prática e era muita teoria ali. Era, de acordo com a visão deles, você tinha que fazer 7 anos de estudo, até você começar a trabalhar como médium ali, né? É óbvio que a gente não fez 7 anos. Então a gente ficou 1 ano lá, mais ou menos, né? Puxa, ainda ficaram bastante. A gente pegou a primeira... Ficou uns 5, 6 meses. Não, era 6 meses. Não, peraí, era 6 meses de uma introdução e outros 6 meses que era no ano seguinte. É que a gente não pegou o então, a gente não pegou o curso inteiro do outro lado, né? A gente pegou a introdução inteira. A introdução a gente pegou inteira. Aí no outro lado, que era a segunda parte, que aí sim não era a introdução, aí a gente não pegou inteiro. Foi na época que eu estava pesquisando na internet sobre desenvolvimento mediúnico, graças a esse curso no André Luiz, e coincidentemente caiu um vídeo que é do Alexandre Comigo, que é meu pai espiritual, né? E ele estava falando sobre Exu. Aí eu lembrei da minha época, né? Criança, né? Lembro daquela vez que eu não podia assistir de Exu, essas coisas. Por que será? Ele tá falando de Exu nesse vídeo. E ele falava, Exu faz somente o bem, não sei o que, daquele jeito dele, né? Daquele jeito dele, usa as palavras dele, visceral, né? Aí eu falei, nossa, que isso, né? Nossa, é tão bonito, tão forte assim. Me tocou o jeito que ele falou, sabe? Aí eu falei, vou pesquisar quem é esse cara, eu preciso saber quem é esse cara, tá falando disso. Movimento mediúnico na Umbanda, e tinha descrição lá falando que era você desenvolver a mediunidade de incorporação e outras coisas e tal. Aí eu virei pra ele e falei, acho que aqui tá mais, né, tá mais teórico, tá mais prático o negócio, né? O que você acha? Vamos dar uma chance? Ele, vamos, eu já tava com o saco cheio nesse lugar, porque virava e mexia nas aulas, eles pregavam muito em vez de dar aula, eles falavam, não, que o espiritismo é a verdade, tava muito disso, sabe? Eu já tava com o saco cheio disso. Aí, vamos lá, vamos dar uma chance. Chegamos lá, e aí começou de fato. Foi, gente. Foi no 4G. Foi? Ali são os nomes que estava vendo, isso? Isso. Dá um oi pro Marco. Depois a gente dá um... Já voltou, amor? Voltou. Então pode continuar. Então, e aí eu mandei pra ele o texto, ele achou muito bom e começou no processo aí, né? Então, basicamente, eu já conhecia a Umbanda, né, de modo indireto, mas quem me abraçou assim foi o Alexandre, que abriu os caminhos para mim, literalmente, né, o Alexandre, que eu tenho toda a gratidão por ele, por ele eu ter conseguido me enxergar de fato, né, se encaixar no Umbanda, onde que eu tinha que seguir. E aquele momento fez eu refletir muito sobre a minha história no passado, sabe? Por que eu trilhei todo esse caminho? Por que eu passei por tudo isso antes? Porque eu precisava, de fato, ter passado por tudo isso antes. E graças a tudo isso, eu consigo hoje colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Então, por exemplo, no ocultismo, que eu falava muito de teoria, tinha um pouquinho de prática, hoje a gente encontra muita coisa que existe na Umbanda. Então, os pontos riscados, a gente encontra isso, né? A maneira que os guias trabalham, a gente encontra, né? Pelos trejeitos, pelas simbologias que eles trazem. Então, vai ao encontro, assim, só que de uma maneira muito mais profunda e, ao mesmo tempo, auxiliando ao próximo, que era o que eu precisava naquele momento. Eu precisava sentir a necessidade de colocar para fora aquilo que estava dentro de mim e conseguir colocar aquilo para os outros também, ajudando, auxiliando, enfim, por aí vai. E então foi aí que deu início a tudo. Então a gente pode fazer um parênteses por enquanto, porque aí foi o momento que eu comecei a ver a Umbanda e a gente fala mais especificamente, eu acho que agora a gente pode falar a partir dele, mas a gente segue depois adiante. Legal. Deixa eu só agradecer aqui, senão minha soberana me mata. Vamos agradecer o irmão Marco Vasquez, manda um beijão para Érica, pessoal do Espaço Águia Sagrado, um lugar que eu amo de paixão.
um espaço onde a gente também aprende muito, tem bastante live bacana. E hoje tem curso, hoje eles estão lá no Flecha Dourada, hoje eles estão lá no Templo de Umbanda Flecha Dourada e vão dar um curso de manipulando o poder das ervas. Só que esse é o módulo 2, então ele vai falar um pouco sobre ela, né? Que é a Erika que vai dar esse curso. Vai falar sobre a manipulação para defumação. Que bacana! Legal. Bacana. Então vamos agradecer o irmão Marco aí que sempre está conosco, Simone, o Fábio, o Roberto, a Luceli, a Márcia, a Raíssa, a Bárbara, o Marcos, quem que é o Marcos? O Velenose? É o meu pai pequeno? Beijo, filho, sua bênção. O Sandrinho, o Aparecido Leme, a Drica, a Maria Isabel. A Maria Isabel é a minha irmã sacerdotisa, Lê? Não vi. Eu acho que é, né? Manda um beijão pra ela. A Rose Amaral, Fabiana Laís, a Carlos Roberto, Denise Santos, Carol Rocha, meu bebê, ainda tá te esperando. Leopoldo, Fabrício, Tânia, Ami Franco, Serena, Érica Costa, das mulheres que tocam. Beijo para as mulheres que tocam, um projeto aí que a gente apoia e que a gente ama de paixão. Francisco Gonzaga, mestre, sempre conosco, toca muito, Chico. Você tem que vir aqui um dia tocar com a gente, hein? Leozinho tá mandando um beijo pra você, tá? Edson Arruda, José e a Dília, é isso? Dona Dília da Casa São Jorge, a casa onde eu me sinto em casa. Uma casa que trata a gente com muita dignidade, uma casa de artigos religiosos aí, com grande variedade e ótimos preços para nós. Um beijo, minha amada, para você, pro senhor Norberto e toda a sua família, viu? A Rosana, minha filha também? Um beijo para a Rosane Resch, a minha filhote. Manda um beijo pro Lucas, meu bebê especial. E a Lívia não para de mandar coração. Você tá no templo, tá? Só para saber. Toca um ponto aí para vocês fazerem os pedidos. O que vocês vão tocar? Sara Orixás! Porque o meu pai Orixás, na beira da mata eu perdi, na entrada para entrar e pra sair, na beira da mata eu perdi, na entrada para entrar e pra sair, Senhor Orixás me deixou eu caminhar até a sua aldeia real, bem no centro lá da clareira, eu vi uma linda pedreira, era pedreira de baixo e as águas de Oxum a rolar. Senhor Oxum, se era guardião desse tesouro na sua mata real. Senhor Oxum, se era guardião desse tesouro na sua mata real. Quem nos matou, olha que coisa bela, Senhor Oxum, a sua aldeia clareou. Olha que coisa bela, Senhor Oxum, a sua aldeia clareou. Mas Só o mestre que dá, né? O mestre que fala que a Lívia fala fartou nesse ponto, o mestre Severino. Vive tirando um sarro da dona Lívia, né, dona Lívia? Vocês não vão mandar beijo pro mestre hoje? um beijo para toda a família Tambor de Orixá, um beijo para o mestre Severino Sena, para a Dinda Cida e para toda a família que Tamboriana é um povo feliz. Muito bem, Tamboriana é um povo feliz. Essa menina aí, essa menina quando começou a tocar, dona Rebeca, o sonho dela era ser orgânica, e a gente não sabia de nada
que ela era da assistência, ela vinha, ela era de menor ainda, nossa, muito introspectiva, morria de vergonha de tudo, não falava nada. E ela ficava sempre quietinha no cantinho dela, e de repente o pai Sete Flechas atravessou o terreiro, chamou a avó dela e falou assim: essa menina vai ser ogã na minha casa, vou botar ela para estudar. Aí a avó começou a chorar, ela começou a passar mal e todo mundo no terreiro sem entender nada, né? E eu falava muito pouco com a Rebeca na época. E aí depois que a gente veio descobrir que o sonho dela era aprender a tocar tabaco. Né? E o pai Sete Flechas nomeou ela e disse que ela seria o chefe do terreiro dela, do terreiro dele, né? E o meu ogã na época olhou assim pra mim e falou, tipo, nossa pai, e eu, né? Enfim. E aí começou a trajetória dela. Aí nós colocamos ela no tambor e ela colocava, ela batia onde, filha? Não era numa lata. Era numa lata com fita dupla face. Ela enrolava a lata e ela chamava chuva e a gente incentivando, falava que estava tão lindo. Mas hoje a gente olhando os vídeos, a gente vê que o negócio era triste. A gente fala assim, minha filha, como você evoluiu, graças ao mestre. Olha a coisa da começar de algum lugar, né? Não é? Ai, meu Deus. Vamos lá, Ricardo. E aí, onde é que você entra nessa história toda, né? Quer dizer, a gente já viu que você entrou na história. Sim. Como é que seguiu isso aí? Eu já fiz uma participação especial. É, você já teve uma participação ilustre, né? Como ateu, mas tudo bem. Sim, eu falei ateu brincando porque, na verdade, eu era muito cético, eu nunca cheguei a ser ateu. Eu comecei na igreja católica mesmo. Eu acho que talvez diferente de muitos umbandistas, eu gostava daquele lugar, eu não saí por uma revolta ou porque aquilo me sufocava. Inclusive eu fui até crismado, né? Não sei, conhecimento, né? Mas eu até cheguei a crisma, eu cheguei até a ajudar a dar aula de crisma, assim, claro, um monitorzinho, né? Adolescente, mas tudo bem. E eu sempre queria saber mais, eu sempre tive muita curiosidade sobre as coisas, principalmente sobre o outro lado da vida. Então, na época, o padre era amigo da minha mãe, e às vezes eu alugava ele, eu falava, mas e esse negócio, e esse negócio? E ele era uma pessoa muito aberta, então eu tinha essa permissão de fazer perguntas ou até questionar, assim, mas não questionar no sentido de esse negócio é verdade mesmo ou não? De questionar positivamente, me explica, por que é isso? O que isso quer dizer? Enfim, e o tempo foi passando e naturalmente eu meio que fui sentindo que aquilo já não estava mais me preenchendo, assim, eu queria aprender mais coisas, foi como se eu tivesse chegado num limite, assim, sabe, se eu continuar aqui eu não vou conseguir mais evoluir e conseguir as coisas que eu quero. Aí tive até uma história engraçada, assim, porque eu tive uma base espírita muito forte, apesar de ter frequentado mesmo o espiritismo por pouquíssimo tempo, eu frequentei junto com ele, um pouco, assim. Porque nesse meio tempo eu tinha ouvido falar sobre reencarnação, algumas coisas assim, mas assim, só ouvi falar de leve, ninguém nunca me explicou nada. Você não tinha se aprofundado? Nunca tinha me aprofundado, era só, sei lá, eu só sabia o básico do básico. Existe reencarnação, alguém comentou, mas até X era uma opinião. E me passaram a ideia, reencarnação não é bem ser um inferno, acho que tem uns intermediários, tudo. Aí eu, me considero um pouquinho louco entre aspas, eu ficava filosofando, eu falava, será que tem reencarnação mesmo? Não tem? Aí eu começava a pensar no mundo, pensava, mas tem gente que nasce e, sei lá, com 1 ano de vida morreu, mas e aí, ele vai pro céu, ele vai pro inferno? Será que ele viveu mesmo? Não viveu? Então pra mim não fazia muito sentido ter uma vida só. Aí eu falava, é uma pessoa que foi muito má, é uma pessoa que foi um pouquinho má, será que eles vão ficar realmente no mesmo quadrado na hora que eles morrem? Então eu ficava questionando essas coisas. Aí um dia, não me pergunte como, eu consegui pegar um dos principais livros do Espiritismo, né, que é o livro dos Espíritos. Aí eu comecei a ler aquilo, aí na época eu fiquei encantado, porque eu falei, tudo que eu ficava, entre aspas, brisando sozinho, está escrito aqui, praticamente. Então, não sei se alguém já teve esse sentimento, mas é engraçado, quando você chega numa conclusão, entre aspas, sozinho, depois você pega uma obra
reconhecida e você vê que o autor daquela obra concorda com você. Mas não fui eu que li e concordei, fui eu que cheguei às minhas conclusões, depois que eu li, vi que, claro que o livro tinha muito mais coisas do que eu tinha chegado sozinho, mas eu vi que o livro concordava com as minhas conclusões. Estava dentro do seu parâmetro. Estava dentro do meu parâmetro. Aí foi uma época que eu só lia livro psicografado, assim. Eu até considero um erro meu, porque eu achava que os livros que não fossem psicografados não tinham tanto valor. Era até um preconceito meu, de certa forma. Então eu só lia livro psicografado. Aí veio o grupo, né, que o Rafael falou, que era o pessoal do ocultismo, que ia lá, aí conversava, tudo. Eu era o cético do grupo, por quê? Porque como eu estava um pouco mais naquele conceito mais espírito, para mim aquelas coisas que eles estavam falando não faziam muito sentido. Mas eles eram meus amigos. E eu estava lá mais para observar, assim, legal, né? Entendi, fazendo isso. Mas eles são meus amigos, beleza. Hoje você está descobrindo muita coisa, né? Enfim, Com mas eu que era, a gente não abala nada. mas eu que era cabeça dura, porque os conhecimentos que eles tinham eram muito bons. Eles explicavam coisas muito boas. Eu que não estava com o coração aberto para aquilo. Que foi uma pena. Mas acho que tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê e na hora certa também, né? Despertar. Aí, conversando com o Rafael, vamos fazer um desenvolvimento mediúnico? Poxa, legal, né? Eu meio pensando comigo mesmo. Pô, ser médium, se eu for ser médium, eu posso conversar com as entidades. Então eu posso descobrir as coisas sem depender 100% dos livros. Aí eu pensei, nossa, imagina que legal ter um contato direto, eu poder ver, né? A gente já imagina não ver, né? Poder ver, ouvir, conversar. Eu falei, legal, vamos fazer isso. Aí chegou o André Luiz, né? 7 anos. Você já até desanimou, né? 7 anos. Faz uma faculdade. Eu tenho 7 anos com o espírito, cara. E como eu já fui autodidata, o começo do curso também era muito devagar, porque eu já tinha lido muita coisa ali. Então sabe quando você quer, sei lá, você quer avançar para o nível 3 ou nível 4, e o pessoal está no nível 1 devagarzinho? Eu falei, meu Deus, 7 anos. que sofrência. Aí o Rafael comentou, vai ter um desenvolvimento mediúnico na Umbanda lá, para incorporar tudo. Acho que na época era 1 ano de curso, se não me engano. É 2 anos. Não, Já mas melhorou, mesmo assim, né? De 2 para 5. Era 7. Mas era prático, né? Então tá escrito lá, teórico e prático, beleza. Já melhorou. Na primeira aula, eu acho que o Alexandre tinha falado que são 5, 6 meses teórico, para depois entrar na prática. E no final das contas Para quem esperar 5 anos, né? Ter uma primeira no final das prova. contas foi 1 ano teórico. Sim. Eu falei, beleza. Aí na época eu nem pensava, tudo bem, nem tão afim de incorporar assim, eu quero as outras mediunidades. Mas como falou que acaba trabalhando tudo, aí beleza, então vamos lá. Só que aí é a parte que eu vejo. Engraçado é que quanto mais eu falo, mais eu não canso de me repetir. A espiritualidade é malandra. É malandra. Porque eu não conhecia a Umbanda, eu não tinha interesse na Umbanda quando eu entrei ali. Pra mim, agora é até triste falar isso, pra mim tanto faz, porque era Umbanda, não tinha interesse mesmo. Mas eu acabei sendo pescado pelo amor ali. Quando você começa a sentir os guias, ou quando os aprendizados que a gente vai recebendo no terreno, aqueles aprendizados de amor mesmo, do que a gente faz, do que a gente não faz, de como a gente enxerga a vida. Então eu acabei sendo conquistado ali. Então naturalmente eu fui querendo saber mais da Umbanda, fui estudando mais e meu amor foi crescendo. Tanto que isso é uma das coisas que eu acredito também. Quanto mais a gente conhece as coisas, a gente se conhece, conhece os outros, é natural que a gente aprenda a amar aquilo. Isso é um caminho natural. Quanto mais você ama, mais você quer saber, quanto mais você aprendendo, parece que você vai aprendendo a amar também. Então, aí foi um caminho sem volta, né? Aí foi desenvolvimento mediúnico, teologia, magia do fogo, outras magias. Nossa. Hoje eu estou no sacerdócio, na 7ª turma do Alexandre Comino.
bom, né? Eu fiz teologia também comigo. Fiz com o pai Rubens, né? Eu fiz sacerdócio com o pai. E fiz teologia com o Paulo Rogério, fiz teologia com o pai Rubens e fiz teologia com o Alexandre Comigo. Então, tudo comigo falar é tudo de bom, né? Ah, eu sou suspeito, né? Ah, eu fiz alguns cursos com o Comigo. Só alguns, né? Tipo, igual eu. Só falo do Comigo, para completar tudo que ele abriu até agora, só me falta de Exu. Toda vez que ele dá Exu, abre o curso de Exu, acontece alguma coisa eu não consigo concluir, não tem jeito, só me falta de Exu. O resto, graças ao Oxalá, eu completei todos. É muito importante. Deixa eu só te interromper um bocadinho, que infelizmente o pessoal às vezes se apega tentando defender a nossa religião, com alguns irmãos que entram na live com essa história de queima Jesus, ou querendo abençoar da sua forma, achando que seu Deus é único. Essa live Irmandade, ela mostra o galgar que nós tivemos em outras religiões, em outras passagens vibratórias das forças e qualidades de Deus, e nós nos encontramos dessa forma. Então eu digo a você, irmãos de outras doutrinas, que entraram na nossa live, escutaram o nosso toque sagrado, estão aí vendo a nossa vivência de Umbanda, né, a história dos irmãos de hoje, eu peço a vocês respeito, só respeito. Se de alguma forma esse batuque, este bate-papo divino, esta nossa live tocou o teu coração para que você estivesse entre nós, algo de bom ela já está surtindo em você. Algo de bom ela irradiou a você. E a única coisa que eu peço, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai Oxalá, meu Pai Olorum, lhe abençoe grandiosamente, como eu clamo as bênçãos a mim mesma. Seja bem-vindo, e eu não quero que ninguém discuta nos comentários da live. Nós seguimos a nossa fé, a nossa doutrina, e cada um que faça o mesmo. Aquele que tentar nos atingir com ódio, não vai conseguir ganhar nada de nós a não ser amor. Nós o que temos a lhe ofertar, irmão Antônio, né? Este é o irmão um pouco agressivo e um pouco intolerante. A única coisa que eu tenho para te ofertar, irmão, é isso. Principalmente no dia de hoje, no dia em que eu louvo Cosme, Damião e Dom, os meus amados herês, as nossas crianças abençoadas da pátria espiritual. Eu só posso te ofertar alegria e amor. Seja bem-vindo entre nós. Que Oxalá te abençoe. Não batam boca, galera, tá? Relaxem. Vibrem a energia de Oxalá. É só o que a gente pode fazer. Não é verdade? É a melhor coisa. É a melhor coisa. Eu sempre digo para os meus filhos, a gente tem que saber defender a nossa religião da melhor forma possível. Não adianta bater boca, porque algumas pessoas estão tão fechadas dentro do seu mundo que por mais que você tente explicar, a pessoa vai estar neutralizada para a tua explicação. Ela vai estar fechada, vai estar negativada para aquilo que você está querendo explicar em forma de amor e de conhecimento da tua doutrina. Então, assim, até um confronto é um desperdício até de palavras, né? Então é melhor a gente seguir apenas no respeito, que é a melhor forma. Eu sou contra banir, eu não bano ninguém da página do templo, não bloqueio ninguém. Então, assim, eu acho que de alguma forma a gente tocou o coração dessa pessoa. Eu gostaria de aproveitar e complementar, né, que nem eu contei na minha história que eu passei por algumas religiões, né, antes de chegar até aqui. E quando eu deixei essas religiões naquele momento, eu não deixei elas por preconceito, não deixei elas porque eu não gosto delas. Aliás, eu tenho gratidão. Muita. Gratidão pelo Espiritismo, gratidão pela religião evangélica, pela religião católica e por todas as religiões que eu passei, porque graças a essas religiões me tornou o que eu sou hoje. Sim. Né? E como já diz o próprio Umbanda, né? É a Deus, né? É a banda que somos nós. Então a gente considera isso uma religião também, né? Então todas as bandas, não importa qual seja a casa, existe, né, várias moradas para Deus, né? É a mesma coisa. Então a esse irmão eu desejo muita paz, muita luz, muito amor, e graças à sua religião eu estou aqui, meu irmão. Gratidão. É isso aí, a gente tem que vibrar dessa maneira, né? Não adianta a gente vibrar no ódio e nem se contaminar. Eu sempre falo para os meus filhos. Eu tô colocando coração. Eu vi que você está colocando coração demais. É muito chulo. É muito chulo, ela é filha de manjar. Não dá muito certo com ela. É que não tem ondinha. Não tem ondinha, ela vai de coração. Eu sempre digo para os meus filhos que a gente não precisa combater dessa forma para entrar em conflito,
porque realmente a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? A gente precisa só vibrar o que a gente precisa, que é amor e a fraternidade. Deixa eu agradecer aí a Stephanie. Stephanie sempre está conosco, né, Stephanie, em todas as nossas lives. Um beijinho para você, viu, minha linda? O Érico Júnior, Luciana, Eliana, eu não vou ler os nomes inteiros que eu vou me perder, tá? A Camila do PEC, né? A Milinha, aí só puxa saco aqui, ó. Ó, o bebê da Milinha, o outro bebê da Milinha tá escondido. Beijo, Mila, beijo pra família PEC toda. A Cláudia, a Rosiane, a Thaís, a Ribeiro Júnior, é isso? O Diego Caniza, sua bênção, meu irmão, axé, gratidão pela live que você fez conosco, pelo trabalho que você faz em nome da nossa amada Umbanda, e parabéns ao novo papai que você se tornou. Em breve eu quero conhecer aí essa princesa linda, muita axé, muita saúde para tua família, viu, irmão? Paulo César, a Cris, a Hilda, a Ana Oliveira, a Renata, a Inocêncio, também das mulheres que tocam, né? Essa Renata ela tem a página Vendaval de Axé, né? Que também sempre está aí conosco. A Kátia Simões, o Júlio e a Camila. Muito bem, soberana. Rápida no gatilho. Gratidão a todos que estão conosco. Vai, atende mais um pedido. Eu já vi. Saravá nosso Pai Ogum! Saravá nossa Mãe Maçã! Eita, Ogum de ledo, aê de olhar, no aê de olhar, no aê de olhar, no aê de olhar, no aê de olhar. Meu Pai Ogum, onde você está? No aê de olhar, no aê de olhar, No aê de olhar.
viu? Elas são terríveis. Eu vou voltar para o Brasil. E agora nós vamos falar sobre o quê? Como nasceu sua casa? Como foi deixar de ser filho para ter que comandar seus trabalhos? Mas ainda continua filho, né? Sem ser. Assim tem que ser. Não é? Assim, isso é um galgar muito interessante, né? Porque as pessoas acham que depois que abre a sua casa não precisa mais, né? Às vezes não é que esquece, né? Mas deixa lá. Eu frequento o Pena Branca até hoje, né? Que bacana. E eu tô lá de quarta-feira, no desenvolvimento mediúnico. Né? Sempre tô, eu sempre tô lá. Então, como surgiu o templo de Umbanda sagrada aqui no Flecha Dourado? A gente passou por todo esse processo, né? Depois do desenvolvimento mediúnico, virei filho da casa do Pena Branca e eu comecei a estudar em outros lugares com o pai Rubens, a gente teve prazer de estudar juntos. Estudamos, né? a magia de chuva, né? Algumas magias. E aí a partir dali foi um pedido do meu pai Flecha Dourada mesmo, né? Estudar Flecha Dourada, né? Que acompanha aí Oxóssi e Mãe Oxum. Pai Oxóssi e Mãe Oxum, que também são meus pais de cabeça, né? Então é o conhecimento e o amor expandindo, né? Então sempre a procura do conhecimento com muito amor e a expansão do conhecimento com muito amor. Então é isso que eu procuro fazer na minha vida mesmo, né? E eu sempre tive isso de querer passar para as outras coisas que eu aprendi. Então naquele momento lá naquele grupo que eu falei do cultismo e tal, era uma maneira de eu também conseguir botar para fora aquilo que eu já estava aprendendo, mas não era o suficiente. Então como eu comecei a viver minha verdade na Umbanda, foi muito mais fácil, né? Porque isso faz parte de mim, é algo que vem de dentro. E a gente começou a se reunir no salão do prédio, que eu morava na época, né? Eu, o Ricardo, a minha mãe, mais alguns amigos, para ficar falando, né? E aí, como que foi o desenvolvimento? O que você está aprendendo? Você leu que livro? Vamos conversando. Até que um dia, naquele lugar, que era um salão de festas, o Flecha Dourado se manifestou e falou, vamos fazer mais, um trabalho mais aprofundado? Tá, o que o senhor pede? Vamos fazer esse trabalho acontecer lá no santuário de Umbanda. Tá bom, e a gente foi pra lá. Então a gente passou quanto tempo no salão do prédio? 6 meses, mais ou menos? Mais ou menos. A gente passou no salão do prédio 6 meses. E algumas vezes a gente intercalava, que não dá para alugar o salão do prédio para estudar, a gente intercalava no prédio dele, a gente fazia alguns encontros lá, e depois que o seu Flecha falou pra gente, agora vamos levar a sério para ir lá no santuário, até aí ok, era mais uma maneira de a gente colocar isso e manifestar a espiritualidade. A gente começou a frequentar lá, e das vezes que a gente ia para lá, uma das vezes ele manifestou e disse, agora eu preciso de um chão pra gente trabalhar de verdade. Como assim? Né? E acho que todo mundo dá uma de idiota, assim, né? Pronto, falou comigo mesmo? Foi pra ele, né? Não foi pra mim. Então, aí ele falou isso, falou, tá bom, vamos. Na verdade, eu nunca tive medo, sabe? Eu sempre abracei as coisas que a espiritualidade me mostrou. Tanto é que eu passei por todos esses lugares aí, porque era um caminho. Então eu nunca tive receio, nunca tive medo. E eu falei, tá bom, vamos seguir. Não vamos discutir, é o pai que tá falando, né? Naquele mesmo ano, o Alexandre viu o sacerdócio, então lá, tá vendo? Nada por coincidência. O seu Flash virou pra gente naquele dia e disse assim, existe data para isso acontecer. E ele deu a data. Ele falou, dia 21 de novembro, no ano tal, vai acontecer, precisa comprar um lugar, vai acontecer exatamente no mesmo dia, né? A gente comprou no espaço, nossa, que bizonho, né? Chega a ser surreal, assim. Então a gente encontrou um lugar, um espaçozinho lá no Mandaqui, era uma salinha bem pequena, com muitos problemas, a salinha já tinha muitos problemas, e o Flash falou pra mim, aqui que vai começar outro tipo de desenvolvimento. Aí eu, como assim? Aí você vai entender. Então a gente abriu tudo feliz no espaço, não era ainda um espaço para começar a atender gente fora, era pra gente fomentar primeiro um grupo, e a gente ficou 1 ano fomentando esse grupo, né? Então era um grupo bem pequeno, lá dentro daquele espaço, e aquela sala foi um espaço que a gente agradece muito, mas ela teve muitos problemas no teto, o teto caiu, era teto de gesso, aí estava tendo infiltração de água, e caía tudo, e fazia, parecendo um mar ali dentro. E engraçado é que caía tudo, mas o altar ficava intacto, sabe? O altar ficava intacto. Né? Caía tudo, né? Caía tudo.
Teve uma vez que a tronqueira ficou com água, mas as coisas estão tudo certinho, sabe? Né? Manteve tudo lá. E engraçado é que naquela época a gente tinha conseguido uma imagem. Agora ele não vai bater em ninguém, vem agora. Ele não gosta de ver uma atitude agressiva. E se ele imagina que vai bater, ele começa a ficar nervoso. Coloca ele pra administrar lá, né? Então, aí a gente tinha comprado uma imagem de Exu naquela época, que era feita de argila, super resistente aquela imagem, né? Era artesanal e tudo mais. A gente passou por todos esses problemas, teve problema até judicial por conta disso, porque a gente falou para ajudar ali, né? Ajudar no teto, não deu certo, não quis, enfim, aí é os 500, né? Mas enfim, a gente conseguiu sair de lá. Na mesma semana a gente estava procurando um lugar e encontramos um lugar em uma semana. Com o mesmo valor de aluguel, com tudo, só que lá em Santana, do lado do metrô e maior. Ah, você flash sabe o que faz, né? Sempre. E ele falou, o preparatório que eu falei no desenvolvimento era isso, vocês têm que aprender a lidar com situações externas ao tempo. Então, tipo, nossa, foi um microtempo mais estressante da minha vida ali. Por conta de tudo isso que acontecia. Era problema no teto da hora, era problema com o cara lá que não sabia o que fazer. Não, você teve uma boa preparação, né? Nossa. Imagina você abrir a porta e não saber se precisa pegar o rodo ou se você pode relaxar. Teve um dia que a gente ia ter um trabalho lá de desenvolvimento mediúnico, eu sempre era o primeiro a chegar para arrumar as coisas, então ali estava tudo cheio de água, tudo cheio de água, parecia um rio ali. Mas enfim, passou esse momento ainda bem, né? Aprendemos bastante coisa com isso. E eu falei dessa imagem, né? Assim que a gente mudou, a imagem quebrou. Aí eu falei, como assim? O que aconteceu, né? Aí eu fui falar com os 7 Encruzilhadas, que é o que trabalha comigo. E eu falei, o que aconteceu? Mas uma coisa? Ele falou, então, estava segurando tudo isso que estava acumulado lá e era o momento. Então ele estava assim, sendo o catalisador disso tudo, né? Trabalha para abrir os caminhos para vocês. E aí conseguimos nesse momento encontrar lá em Santana e deu tudo certo. Estamos lá até hoje. Começamos com 7 pessoas na época, agora a gente está com 38 pessoas, né? Mais ou menos. Então o seu flash falou, vamos expandir essa flecha aí. Ele sempre fala essa frase, né? Ele falou assim, vocês são os arqueiros. A flecha que vocês disparam é a flecha do amor da Umbanda. Então dispare o amor da Umbanda a outros corações. Então é isso que a gente faz. Por isso nós somos arqueiros. Bacana. Quando é o trabalho na sua casa? Lá é sábado quinzenal, então no sábado que vem tem um trabalho, no outro não tem. Subsequentemente. Então são os sábados quinzenais lá, às 18. Às 18 são as senhas. E às 19 começa o trabalho. O espaço é pequeno assim, né? Eu digo, para comportar o tanto de pessoa, então a gente tem senha, tem limite, infelizmente tem que ser assim para ter uma ordem, né? Mas coração de mãe, né? A gente dá onde a gente colocar todo mundo lá. Aqui eu tenho um problema com números, né? Quer dizer, eu não. Meu pai Sete Flechas, ele fala que o número é para dar só para tentar manter a ordem, mas diz ele que se vier 50, a gente atende 50, se vier 200, a gente vai se virar para atender os 200. Então ele sempre diz, preparem-se filhos, temos hora para começar, nunca teremos para acabar. Então assim, o pai Sete Flechas é um pouco, né, exigente, mas a gente segue. Lá é um pouquinho diferente nesse sentido, assim, infelizmente não dá para colocar tudo no maneiro, porque lá é um prédio comercial e são 2 andares, tem que subir 2 andares, para chegar ali em cima, e fica muito ruim. E não dá. A gente tenta fazer o melhor, né? Aqui o povo invade a calçada do vizinho, invade a outra calçada, mas enfim, a gente dá um jeitinho brasileiro, né, para conseguir aí comandar tudo isso aí. E é muito importante, né, a gente falar sobre isso. Uma vez teve uma pessoa que me perguntou, né, eu acabei a live, tinham me mandado um inbox, né, na página perguntando o que eu achava que essa live estava trazendo para alguém, né? E eu fiquei questionando, eu falei assim, mas paizinho, o senhor me pediu para mostrar a fraternidade, né, entre os irmãos, porque nós estávamos percebendo que tinha muito aquilo, né? O meu filho não pode ir na tua casa. Qual a intenção? Você foi na casa dele por quê? Então você tá contente com o meu trabalho, né? Você quer ir lá para mudar de casa. Então estava tendo aquela coisinha, né? E eu achei que era só isso que o pai Sete Flechas estava querendo mostrar. E ele falou, filha, a coisa, responda para o rapaz, a coisa é muito mais ampla do que isso. Porque mostrando o início da história, de várias histórias diferentes, a gente encoraja quem está cru, preso dentro de si.
Então, às vezes, tem irmãos que já têm o sacerdócio, né, que tem a missão aí de expandir a Umbanda e não tem coragem, né, por uma série de coisas, tem medo, tem bloqueios, né, dependem muito da palavra dos outros, né, tem muitas pessoas que se prendem ao dogma do que vão falar, o que vão pensar, minha família não aceita, né, então assim, a minha história também foi um pouco muito maluca, né, eu meti as caras na Umbanda e eu fui muito criticada na época, porque a minha raiz ficou muito para trás, né? Eu aprendi a amar a Umbanda desde os 3 anos de idade, porque a minha família tinha fundado um terreiro, né? A parte da minha mãe e a parte do meu pai. E a resumo da ópera é que a única que sobreviveu na Umbanda fui eu. Esse terreiro está fechado até hoje, né? Lá no Jardim Brasil. A gente nem sabe mais onde está a nossa mãe Elvira, né? Que era a mãe do meu pai e da minha mãe, né? A mãe de santo deles. E eu aprendi a amar a Umbanda e o meu sonho era entrar na casinha de Exu, né? Eles deixavam eu pra fora, no dia de Exu, aí o que eu fazia? Eu via a tronqueira lá, né? A casinha de Exu, empilhava os blocos até chegar na janelinha pra eu tentar ver o que tinha na casinha de Exu. E eu falava, um dia eu vou entrar aqui, e eu já tenho a minha, né? Então essas coisas assim que eu me lembro muito, né? Eu me lembro com muito amor isso. Eu falava, caraca, né? O meu sonho era entrar lá dentro da dela, hoje eu tenho a minha, né? E aí eu fui muito criticada, porque falava assim, você não tem pai, você não tem mãe, como é que você é mãe de santo? E, enfim, fui muito criticada, né? E quando eu comecei a procurar, eu falei pro paizinho, eu vou procurar então um lugar para trabalhar, pai. E aí eu ia no terreiro e ele falava, aqui não, filho. Não, aqui também não, filho. Aqui também não. Eu falava, meu pai do céu, aqui também não, eu vou trabalhar onde? Aí teve um dia que nós fomos numa determinada casa, ele desceu, falou pro meu marido, eu quero a minha guia, assim, assim, assado. Ele, sim, meu pai, vamos providenciar todo, né, empenhado, com papel e com caneta, todo sorridente. Não, meu pai, nós vamos lhe dar a sua guia, a sua imagem, o que mais o senhor quer em minha casa? Ele, oi? Começou com a guia pra casa? Como assim? Ela só uma guia, né? Ele foi expandindo, até chegar. Ele foi soltando as flechas, né? E, enfim, tinha 7, né? Uma delas era a casa. E aí ele falou da casa, o Marcos se chocou, né? Porque o Marcos, ele estava ali no plano do espiritismo, a mesa branca. Aí já entrou o Batuque, já entrou Exu, ele se apavorou, né? Então, enfim. E até que eu cheguei às mãos do nosso amado Pai Rubens, né? Então, assim, a gente leva muita crítica por tudo, né? As histórias são diferentes, como você inicia, como você busca o seu conhecimento. E aí, na resposta para esse irmão, eu disse, o nosso intuito é mostrar para as pessoas que há várias formas de você expressar a sua fé, de você chegar onde precisa e de você auxiliar outras pessoas a chegarem no seu ponto de expansão, né? No seu ponto de crescimento, né? Então a gente tenta fazer o nosso melhor, mas infelizmente a gente não agrada todo mundo. Verdade. Aí tem 2 pontos que eu queria comentar, que assim, um deles não é porque eu fiz um curso de sacerdócio que eu sou um sacerdote, não é? Aquilo foi só um momento de, dá pra você agora expandir o seu conhecimento desse tipo de coisa, porque a missão sacerdotal vem de cima. Sim. Foi o pai Flash sempre falou. Foi o Flash que falou, meu pai Flash adorado que falou assim, filho, você tem que seguir esse caminho aqui, a gente precisa de um chão. E naquele mesmo ano aconteceu de ter um embasamento teórico, que aí o embasamento teórico veio na vertical, né? Sim. E enfim, na horizontal no caso, né? A vertical é a chamada e a horizontal é o estudo. E assim foi. Então não é porque eu fiz um curso de sacerdote e a pessoa se tornou sacerdote. Muito disso, né? Não, tem muito. Então eu já estou deixando claro isso, porque não é porque eu sou sacerdote hoje, porque eu fiz um curso, não é nada disso. Eu fiz o meu sacerdócio depois de 3 anos e meio com a minha casa aberta. Então, isso não quer dizer nada, né? No sentido sacerdotal da palavra, não. Isso você tem pode coisa fazer que um foi... curso e não ser um sacerdote também. Também. Você aproveitar eu já tinha 3 anos e meio quando eu fiz o meu sacerdócio com o pai Rubens, eu já tinha 3 anos e 2 meses, para ser mais exato. E aí fiz o sacerdócio, no meio do sacerdócio, nós estávamos no Amaci de Oroiná, se eu não me engano. O pai Rubens me chamou, eu já estava desincorporado, e ele chamou a mãe pequena, uma das mães pequenas do templo dele, e ele falou assim, ela precisa ser coroada antes.
Ele fez, você vai fazer a pedido do caboclo lá no Caboclo, a coroação da sua casa para ela, porque ele já não fazia mais coroação lá, por N motivos, né? Enfim, e ele pediu para que eu fosse coroada, e ele falou para abençoar o dourado. Eu falei, pai, isso vai dar um trelelê, meu pai, eu vou usar o dourado antes da formatura. Aí ele, filha, você precisa disso, é uma preparação que você precisa ter. E como de fato deu um bafafá, né? Porque na próxima festa de algum eu apareci com o dourado e todo mundo, ai, ela já está usando o dourado e ela não pode, enfim, né? Mas aí depois, coisas da terra. Mas enfim, então são degraus que a gente tem que galgar aí, que a gente tem que aprender a caminhar, tudo com humildade, né? E o intuito realmente da live é mostrar isso daí para a galera, para tentar auxiliar na estrutura, né? No início de uma nova jornada, né? O intuito maior é isso. E o último ponto só, né, que eu falei que eram dois, só mais um só para poder... Não, imagina. Outro assim, logo quando a gente montou o templo, né, com toda a estrutura, que eu falei que foi aquela casinha lá, um espaçozinho, essa linha, que a gente teve todo esse problema, é lógico que passa pela nossa cabeça, né? Não é esse caminho? Será que eu entendi errado, né? Será que foi criado? Porque a gente discute até nesse ponto, né? Sim. Será que está muito cedo, né? Mas a gente pensa naquele mesmo processo de um médium que está no desenvolvimento mediúnico, que fala, será que sou eu, será que sou guia? Quando você chega no momento do sacerdotal, é a mesma coisa, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Aí quando a gente encontra uma estrutura, então a gente acha que vai ser um templo e começa a dar tudo errado, você fala, não pode ser. Então várias vezes passou pela minha cabeça, eu vou desistir, aí vem o pai e fala, não desiste, é isso que você tem que aprender, né? E seus 7 encruzilhadas também, não tem um mais supremo por ele, também falou, vamos seguir em frente, vamos lá. E você fala, mas será que é isso mesmo? Até que deu tudo certo, a gente tem uma situação bem melhor do que era antes. Então eu sou muito grato a eles, como disso, né? É a luta, né? A gente tem que ir à luta em nome deles e mostrar aí a nossa verdade, sempre dizendo que não é a única, né? Que não é a única nunca. O pai Sete Flechas, ele sempre diz, filha, de todas as histórias, sempre haverão 3 verdades. A sua, a do teu irmão e a de Deus Pai Supremo. Então, assim, sempre haverão várias formas de verdades, né? Então, é sempre aprendizado que a gente tem aí para a vida toda. Com certeza. Façam mais um pedido, toquem para o Oxalá. E aí nós vamos falar do livro. Eu não vou acabar a live, eu sei que já passou 10 minutos, mas nós não vamos acabar a live sem falar do livro do irmão. 11, tá bom? Vamos lá. Saravamos para Oxalá. Ei, papapá, Oxalá é meu pai. Oxalá, Senhor de poder e bondade. O seu manto é branco, nos dá paz e a claridade. O seu manto é branco, nos dá paz e a claridade. Sob o céu azul, suplico a Oxalá. A estrada é longa, nos ajuda a caminhar. A estrada é longa, nos ajuda a caminhar. Ei, bababá, ei, bababá, ei, bababá, ei, bababá. Saravamos para Oxalá. Ei, bababá, Oxalá é meu pai. Nós acabamos aqui que não agradecemos um monte de gente que está online, né? Mas enfim, deixa eu só mandar recadinhos aqui. A Naira 20 está falando que adora o trabalho do TH, que acompanha o seu trabalho há muitos anos. Axé, minha irmã Saravá. E o irmão Guilherme Correa, que é um irmão que a gente tem um carinho muito grande, da turma lá de Caraguá. A gente sempre canta os pontos do guia aqui. O de Oxóssi, você sabe que eu sou apaixonada por esse ponto, né, irmão? Pra onde a gente vai, a gente carrega o teu ponto aí e o teu axé. E ele tá falando que ele fez a mesma turma de sacerdócio que você lá no Pena Branca. Tá te mandando um axé. Então aí, vamos depois cantar um ponto para Pai Oxumaré, tá, meus amores? Que aqui estão pedindo, várias pessoas estão pedindo. E agora eu quero saber, cantar com o Pai Sete Flechas. E Carol, hoje você não quer da Moça da Praia? Essa Carol e
as suas mudanças. Vamos lá, deixa eu falar aqui também. A filha Denise está falando: salve PH, obrigada pela sua humildade e irmandade. Umbanda é isso. Todos irmãos de mãos dadas em prol da caridade, trabalho a espiritualidade. Denise? Essa Denise. é minha filha. Axé. Essa é minha filha. É porque assim, algumas pessoas acham que é um jeito um pouco ruim, né, que eles falam. Eu falo, eu não vejo de forma ruim, né? Eu tenho os meus grupos de estudo aqui, eu dou teologia, faço desenvolvimento mediúnico, dou aula de magia de alguns graus. E enfim, eu uso muito os vídeos de vocês, eu adoro os vídeos do Adélio, os seus vídeos, e aí eu posso, às vezes calha do que vocês colocam, ser justamente aquilo que eu estava brigando com os meus filhos em aula, explicando, falando: vocês estão vendo? Olha, a verdade não é minha, não é coisa da minha cabeça, outros irmãos falam a mesma coisa. Então assim, eu gosto de mostrar para eles verem que muitas coisas não são da minha cabeça, entende? E tem outras pessoas que reclamam: nossa, mas você usa o vídeo do outro, por que você não grava o seu então falando a mesma coisa? Eu falei: gente, por que eu vou gravar um vídeo falando a mesma coisa se o cara acabou de falar? Não é verdade? A gente está sobre vamos unir, né, as forças e vamos aí expandir os trabalhos e é por isso que os meus filhos adoram os seus vídeos. Gosto mesmo. Eu fiquei até triste que você falou que não vai fazer mais, né, irmão? A gente está fazendo um agora? Olha, gente, sem querer nós quebramos isso, né? Sabe fazer Então ao vivo, vamos lá. Agora conta um pouquinho do seu livro, Ricardo. Então, vamos lá. Esse livro, eles são histórias de vidas passadas das pessoas que lidam com regressão. Às vezes as pessoas falam: Ricardo, sei lá, mas eu tenho medo, né? Mas agora eu vou falar principalmente para o umbandista. Você tem medo do seu caboclo? Você tem medo do seu baiano? Você tem medo do seu chulo? Você tem medo de algum guia seu? Você acha que eles vão fazer alguma coisa ruim para vocês? Eu espero que a resposta seja não. Mas pergunta, mas eu espero que seja não. Então, quem guia a regressão é um deles. Eles vão mostrar as vidas passadas que você pode ver no seu conhecimento. Então é mais uma forma prática de trabalhar com a espiritualidade, não é a única. Para a gente trabalhar com Umbanda, não tem que ter um guerreiro, não tem que ter um médico preparado, defumação, acender as velas. Não é a forma da espiritualidade de se expressar e passar o amor para as pessoas. A regressão é só mais uma delas. Então a ideia do livro é o quê? É mostrar as histórias de algumas pessoas, sem citar nome, claro, para você aprender um pouquinho com essas vidas passadas e para você ver que não é um negócio do inferno, das trevas, que vai ser horrível mesmo. Você vai ver que todas as histórias são boas, a gente termina bem e a gente entende um pouco a reencarnação na prática também. Então o objetivo desse livro é esse. Que bacana. Uma forma simples, são 20 histórias. Isso vai ser bom no livro, porque eu morro de medo da regressão. Olá. Você vai ver que se você fosse fazer uma, por exemplo, a sua história seria mais ou menos assim. Você vai ver que não tem nada de absurdo. Qual é o seu medo? Que bacana. Então, não sei. Às vezes me dá uns bloqueios. Eu tenho uma irmã de fé, uma irmã de caminhada aí que eu amo ela de paixão, uma amiga de muitos anos, assim, só uns 18. E ela fez a regressão e eu falava: cara, como você tem coragem? Eu não sei, eu tenho medo. Né? E assim, eu nunca entrei em muitos detalhes, mas é um bloqueio meu, eu nunca quis fazer. Vou ler o livro primeiro para ver se você consegue me convencer. É o conhecimento, acho que é que nem incorporar a primeira vez. Será que meu espírito vai embora, não volta mais? Ele vai me possuir? Então quando você faz um desenvolvimento mediúnico, você entende que não é bem assim, que faz bem. Quando o Ricardo não está presente para explicar, porque é o trabalho dele, né? A pessoa indicada para falar é ele, mas quando ele não está presente e pergunta para mim, eu falo: você tem medo de você se ver? Se você tem medo de você se ver, você tem que se analisar. Por que você tem esse medo? Né? Porque a regressão é um contato consigo mesmo. Você está vendo você no passado, você em outras situações. É você. É uma maneira de se olhar. Nunca tinha pensado nisso. Vou ler o livro. Você é a mesma pessoa, né? Mudou o corpo, mas a pessoa é a mesma. Você muda a roupinha. Homem, mulher, contexto social, a cultura. E tem uma coisa que eu nunca me esqueço, não vou me estender muito, eu sei que a gente já passou na live. Imagina, que isso. Os nossos amados pretos velhos são espíritos que viram todas as suas vidas passadas. Com isso eles têm a sabedoria sobre si mesmos e outras coisas.
Então, eu vejo isso como uma oportunidade de ver todas as vidas. Talvez não, mas algumas, talvez a gente consiga um pouquinho de maturidade. Legal. Uma coisa que eu acho muito bacana nesse livro do Carter é que quem conduz junto com esse trabalho é o que faz aquele que trabalha com ele, né? Então, eu acho que sempre tem que citar isso, né? Sim. Um respeito e uma admiração muito grande por esse livro que sempre auxilia, né? E como ele disse no início da conversa, né? A espiritualidade é malandra, sabe o que faz? E quem conduz esse trabalho todo então são os né? No seu sentido, no seu caso. Um jeitinho especial, né? Eles sempre fazem da melhor forma, e né? aqui é isso, é a malandragem aí, é, tipo, você tem medo de se olhar, olha como são as outras pessoas, é pra você conseguir internalizar isso, falar, vou fazer agora. Tá bom, vai. Já serviu. E como é que a gente consegue adquirir seu livro, irmão? Então, o meu livro atualmente ele está no Clube dos Autores. Se você der a permissão, eu deixo o link direto. Não, legal, legal. Aí lá você pode fazer o pedido ou do livro ou até uma versão PDF. Eu particularmente acho o livro bem mais legal. Eu gosto do eu papel. também gosto. Às vezes você mora muito longe ou até está em outro país, então o PDF talvez seja uma opção melhor. E pega para ler, aí aprende, né? É um estudo, não deixa de ser um estudo. Aí dá para entrar no site, clubedosautores.com.br, colocar na busca ali contos de regressão, que é o primeiro que Ah, que bacana. É o meu nome, Ricardo Farias. Segunda-feira a gente coloca, né? Toda segunda-feira a gente coloca a página dos irmãos que vieram na live, e aí eu já vou aproveitar e vou colocar o link para adquirir o livro. Vai ser mais fácil para a galera. Tanto que um dos trabalhos que a gente tem no Flecha, que é um trabalho fechado, uma permissão do Rafael, claro, é um trabalho que a gente faz para pessoas com deficiência mental, a gente faz um trabalho de regressão à distância, gratuito para eles. um trabalho exclusivo, assim, interno, né, porque são pessoas específicas que deitam para essas pessoas que têm problemas mentais, né, tem essa deficiência. Então ele conduz junto com a espiritualidade esse trabalho. E depois ele passa tudo o que aconteceu para a diretora, no lugar, que passa feedback para ele do que aconteceu depois. Então ele tem feedbacks positivos, né, de muitos desses irmãos que tiveram um avanço assim, no tratamento. Nossa, que coisa maravilhosa! E às vezes meu pai daqui também, para dar uma palavra ou outra durante o trabalho. Então a relação com os meus guias, além de mestre, de professor, eles são meus parceiros também. Que lindo esse trabalho, gente. Para as pessoas aí ampliar, né, a mente, ver que a Umbanda tem grandes alternativas aí para o auxílio ao próximo, né? Esse é o jeito de resolver, né? A gente sempre tem que lutar para que isso realmente aconteça, né? Eu acho que essa é a nossa missão, né? Nunca estar paralisado e acostumado a fazer só aquilo, né? Tem que estar sempre ampliando a nossa forma de auxiliar os irmãos. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, PH, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar o nosso convívio na Umbanda, melhorar o nosso convívio com as outras pessoas até que não são da mesma doutrina que a gente? Então, as pessoas, elas esquecem da palavra respeito, né? E o respeito é a raiz do amor. Então, se você quer expressar o amor, você tem que primeiro ter respeito para sustentar essa raiz. A partir do momento que você desrespeita o próximo, você está se desrespeitando, né? Então, acho que a chave, na verdade, é esse amor próprio que as pessoas precisam ter, de verdade. Primeiro, o amor a si, mas o amor puro e real. Entender que não é a religião que vai fazer a pessoa, e sim o sentimento que ela tem por tudo que ela faz, por ela e por todo que tem em volta dela, né? A religião é só um caminho, e Deus é o todo. Então não adianta a gente escolher religiões, cada um tem o seu caminho para seguir. Então a gente está na Umbanda porque é nosso caminho. Mas o amor que a gente pode expressar pelo próximo é independente da religião, né? A gente não tem que se prender a isso. Então o respeito começa na rua. Aí já é a prática do bem, né? Já é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. E quando a gente fala Espírito, a gente não está falando só daquilo que incorpora, a gente está falando de você como pessoa, porque você é um Espírito na carne. Então eu acredito que o pai Sete Encruzilhadas disse isso, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele falou: a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, não se referiu somente aos guias, se referiu a todos naquele momento. Então a gente fala a partir daí. Você quer ter um momento em conexão com Deus? Comece isso fora do tempo.
sempre falo isso para os meus filhos, que a gente tem que praticar o respeito e a gente tem que trabalhar muito esse auxílio ao próximo. E eu costumo sempre falar para eles que às vezes a gente se pega querendo trabalhar para assistência e a gente não percebe as nossas falhas do lado de dentro. E eu falo para eles, às vezes a gente está tão preocupado em montar uma cesta básica que dá para aquela pessoa que está desempregada, que está vindo aqui na nossa assistência, a gente não percebe que o nosso Filho Santo está com a grau atrasada também na visão de uma ajuda. Então, assim, o contato humano, nós precisamos ter a sensibilidade da deficiência daqueles que caminham conosco, nos dar as mãos. Quando todos aqui deste lado estiverem bem, nós auxiliamos de fora. Né? E aí vamos cada vez mais crescendo a corrente e abrangendo a mais irmãos. Né? A intenção sempre é essa. Né? E lembrando a todos que vamos ter aí a terceira edição do Batuque Solidário. O Templo União e Luz vai estar de novo com a turma do Instituto Cultural Nação Tambor, o Barba, o Ricardo Spinelli, e nós vamos estar aí mais uma vez arrecadando alimentos, arrecadando brinquedos, cobertores, roupas usadas, o que você tiver que não te serve, ou que você tiver bom coração para querer doar a um irmão, nós vamos estar levando para a tenda principal do Bosque Maia e auxiliando a todos os irmãos de rua, e logo vamos estar colocando aí a ONG, o nome da ONG, que são as pessoas que têm câncer aqui em Guarulhos, que tem uma instituição que precisa muito de ajuda, que está sem auxílio do governo. Então nós estamos aí nesta luta junto com o Batuque Solidário para poder auxiliar esses irmãos. Então nos ajude a ajudar cada vez mais. Tá? Daqui a pouquinho, às 3 horas, vamos abrir os portões para poder entregar as senhas, porque vamos ter a nossa festa de Cosme e Damião Dom, vamos ter a entrega de sacolinhas e de doces, recheada com alegria, com muito axé. Então quem quiser vir, nós vamos estar abrindo os trabalhos às 4 horas da tarde, e quem não quiser vir para a nossa festa, vai batucar com a turma do Atabaques pelo Mundo, lá na Praça do Jaçanã, que eu esqueci o endereço. Ninguém lembra? Não. Praça do Jaçanã. É uma Praça do Jaçanã, mas eu vou colocar aí o I Love o Tambor aí, e vocês vão achar com a turma do Atabaques pelo Mundo aí, a batucada. Ou de um jeito ou de outro, vamos louvar o Orixá. Um axé a todos, e nós vamos fazer a oração final agora. Louvar o Orixá com o coraçãozinho. A Lívia e os coraçõezinhos. Hoje nessa live ela tá campeã em coraçõezinhos, né, dona Lívia? Tira da mesa de oração que agora não é hora de coração. Obrigado, Pai Divino Criador, por mais um dia de vida, por mais uma dádiva de estarmos entre irmãos, louvando o teu nome, levando à frente a tua bandeira da paz. Pai Divino Criador, nós te pedimos neste momento que os teus falangeiros, os teus mentores, os teus guias espirituais, possam assim da pátria espiritual poderem estar irradiando, estarem assim ajudando, auxiliando a todos os nomes, postos e endereços nesta mesa de amor que entregamos a Ti. Pai, que todos os corações sejam acalentados, que todos os mentais que se encontram em desalinho, em desespero, se sentindo desamparados, tenham um toque do seu infinito amor e da sua imensa misericórdia. Que a cada novo amanhecer possamos nos tornar pessoas melhores dentro da Tua luz, dentro das Tuas luzes curativas, que nós possamos ser auxiliados dentro dos nossos merecimentos e das nossas reais necessidades. Que todos os lares sejam visitados, que seja assim harmonizado todos os campos de trabalho, todos os campos de estudo, que todos os irmãos possam receber a dádiva da Tua infinita luz e misericórdia. Pedimos assim a bênção a todos os irmãos que amamos, a todos os irmãos que ainda não aprendemos a amar. Pedimos assim a cura do plano espiritual a todos os irmãos que se encontram com alguma enfermidade, seja do corpo ou espiritual, mas que todos sejam acalantados pela Tua dádiva divina, Senhor, e que Vós possa assim abençoar, se possível, a nossa família e humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fechar por ele? Fechar por ele, então. Para as crianças! Hoje deixa
Essa doce caminhão.